Veja, o que acontece é o seguinte, do meu ponto de vista, a China tem sido o único país, né, vamos colocar nesses termos assim, que neste século XXI, né, nessas poucas décadas, tem apresentado propostas, não só apresentado propostas no nível do discurso, mas também alguns projetos interessantes de amplo alcance, que têm, de fato, favorecido o desenvolvimento de muitos países, junto com diversos outras questões que se pode debater em relação a isso, né? Então, é porque eu falo assim um único, né? Você tem iniciativas como a iniciativa Cinturão e Rota, né? A conhecida Nova Rota da Seda, que hoje é uma iniciativa que tem, de fato, favorecido uma série de projetos de infraestrutura em países, sobretudo ali no contexto asiático, né? Mas que não se resume apenas à infraestrutura, por exemplo, né? E quer alcançar a América Latina. A presença da China hoje no mundo é uma questão incontestável, né? Ela já é a maior parceira comercial de mais de 140 países e regiões do mundo, segunda maior economia, continua crescendo, né? Tem uma diplomacia bastante estável, né? Do ponto de vista do discurso, do ponto de vista das ações, né? Um posicionamento muito claro em relação à defesa do multilateralismo, das organizações internacionais. Até há pouco tempo atrás, eu não sei agora, quando eu digo até há pouco tempo, uns 3 anos, 4 anos, era o país que mais fornecia recursos para as missões de paz da ONU, né? Então, a China tem, de fato, mudado completamente a sua política externa, a sua presença no mundo, né? Recentemente, teve, inclusive, um evento que até participei em Pequim, em celebração aos 70 anos dos 5 princípios de coexistência pacífica, né? Então, a mensagem ela é sempre uma mensagem nesse sentido de construção, de foco no desenvolvimento econômico, a partir de uma ordem internacional mais estável, né? E isso, de fato, tem, vamos dizer assim, dado à China maior credibilidade do plano internacional. Basta ver o que aconteceu agora em relação aos 14 grupos políticos da Palestina que foram se encontrar na China, né? E ali fazer um acordo político, né, em busca do interesse da população palestina, né? Isso capitaneado, vamos dizer assim, capitaneado talvez seja uma palavra muito, né, vamos dizer assim, forte, né? Mas de todo modo ali a presença chinesa, né, nesse projeto político ficou muito evidente ali, né? Bom, então onde é que o Brasil... Só Oi? pegando isso que você coloca, quando começa a expansão do capitalismo americano, ele pretendia ser civilizatório. O Rockefeller falava que o desenvolvimento da América Latina seria o segundo New Deal, aí, em contraposição ao modelo inglês que aplicou na Índia, aquele modelo terrível, né? E hoje o que nós vemos é os Estados Unidos perder totalmente a legitimidade em termos de civilização e a China ocupando esse espaço e se legitimando, né? Isso é muito interessante, sua colocação ela é muito pertinente, né? Porque o que a gente vê ocorrer no Ocidente, utilizando essa expressão, obviamente, com todas as imprecisões que ela tem, mas a gente vê especificamente nos Estados Unidos, né? É um processo de uma decadência de liderança, que é visível, né? O uso da força, da ameaça, você não tem nenhuma proposição, né, concreta. Então a gente fala assim, olha, veja, a China fala nessa iniciativa, voltando à iniciativa Cinturão e Rota, no projeto, né, de conexão, não só de infraestrutura, mas também de intensificação do intercâmbio de pessoas, e se vê uma reação do lado, né, da Europa, dos Estados Unidos em relação a esse projeto, criticando as falhas que ele tem, mas dando aquela ênfase às falhas, né, sem destacar os benefícios também que esse projeto traz, mas sem propor nada efetivamente concreto, né? Quer dizer, quando se fala da perda da liderança, é porque há, de fato, uma falta de interesse de um país como os Estados Unidos, por exemplo, de promover uma integração efetiva de infraestrutura das 3 Américas, né? Quer dizer, quando o Trump ele foi eleito presidente, a proposta dele era um muro ali, né, no México, né? A pretexto de combater o tráfico e tal, mas a mensagem é muito clara para os latinos, né? Nós não queremos vocês, né? Hoje que eles consideram os de cor, né? E aí tem um ponto importante, né? Que é o seguinte: o Ocidente entra numa fase, Nassif, do meu ponto de vista, de um obscurantismo muito forte, né? Veja, durante a pandemia, o discurso anti-ciência se propagou de uma maneira alarmante em muitos países, né? E teve uma adesão muito, muito grande, né? Considerando
a mensagem que ele passava, não tomem vacina, né? Isso não tem nenhuma base científica, as pessoas acreditavam nisso, né? Então, é um discurso anticientífico, anticiência, a volta de um predomínio da religião na definição dos processos políticos. É como se, de repente, o Ocidente ele fosse, pouco a pouco, abandonando as conquistas e obviamente, os erros, mas, enfim, os vícios da modernidade e fosse lá voltando para uma certa Idade Média. Né? E aí, veja que interessante, né? O processo mesmo de saída, né, da Europa da Idade Média teve um componente muito forte, que eram as interações que a Europa tinha com o mundo árabe e a Ásia, né? No comércio, né? Que levavam para a Europa ideias, né? Produtos novos, né? Conceitos diferentes, né? E no caso da Ásia Central, via China, a Rota da Seda. Né? Então, a gente até pode dizer que o movimento renascentista é filho dessas relações comerciais, sobretudo com o mundo árabe, a Ásia Central e a Ásia do Leste, via Rota da Seda, né? E que favoreceu o Renascimento, o Iluminismo, depois todo o projeto de modernidade, que descambou, né, numa distorção total que a gente vê hoje. Né? É um retrocesso muito grande. E a China vem e propõe um projeto de uma nova Rota da Seda e volta a dizer que tem um componente muito interessante também, Nassif, que o da valorização do intercâmbio de pessoas, no seguinte sentido: há projetos, há iniciativas concretas, né, de criar a Rota da Seda dos museus, Rota da Seda das bibliotecas, né? Quer dizer, da arte. Né? Agora mesmo teve um encontro de poetas dos países BRICS, né? Quer dizer, um projeto até interessante nesse sentido. Quer dizer, o combate ao discurso obscurantista, anti-ciência, né? A partir de um apoio, de um investimento também nesse segmento, inclusive Daí, na educação. Fazendo contraponto aí, Hollywood, o cinema e a música, que eram elementos centrais aí no soft power americano, hoje está bem esvanecido aí também. Né? Uma falta total, né, de criatividade, né, porque é como se o roteiro fosse sempre o mesmo, e dentro de uma lógica do bem contra o mal. Né? Isso é muito interessante também, sabe, Nassif? A mentalidade muito, né, muito evidente, novamente, né, desse Ocidente desenvolvido, é sempre essa lógica binária. Isso acaba transbordando para as relações internacionais, né? A coisa do eixo do mal, né? Autocracias contra democracias, né? E essa lógica ela não se encaixa na tradição do pensamento chinês. Se você vai até o Lao Tse, né? A noção de harmonia, que se baseia daquele símbolo que todo mundo conhece, né? Do taoísmo, do yin e do yang, é que ninguém é totalmente bom nem totalmente mal. Né? Então, essas dicotomias, né, que cria antagônicas, né, elas não se encaixam no contexto da realidade, né, porque a pessoa, hoje, ela pode ter uma atitude positiva num determinado contexto, aquilo que é avaliado positivamente pode ser visto de maneira negativa. Então, há uma compreensão maior de que as relações têm um grau de complexidade. Tem uma frase que o presidente chinês ele cita muito nos discursos, nas reuniões, inclusive recentemente na reunião que ele teve com empresários dos Estados Unidos, ele fala isso, né? Eu estou em você e você está em mim. Acho que é Ni Zhong Yo, Wo Zhong Yo Ni, Ni Zhong Yo Wo, algo assim, né? E isso é filosofia chinesa pura. Né? Quer dizer, não estamos separados, estamos interligados. Né? Você tem um pouco de mim, eu tenho um pouco de vocês. Né? Aliás, deixa eu só passar. O Fábio aqui ele pergunta o seguinte: deixa eu ver se entra aqui. Se existe algum projeto chinês de instalação de fábricas de microchips de última geração no Brasil, de importação dos microchips menos sofisticados produzidos em nosso país. Você tem informação sobre isso? Olha, acho que esse é um dos temas que interessa, né, ao Brasil, sobretudo do ponto de vista de investimento, e mais uma vez, sabe, Nassif, acho que esse aqui é o ponto, permita insistir nisso, né? O Brasil, vou voltar a esse assunto, né?
precisa ter uma política externa na relação com a China muito mais qualificada. Vou voltar a essa questão do microchip, porque, olha só, até agora, quando se fala em China, Nassif, é um comércio de importação e exportação baseado, né, no agronegócio, né, e no petróleo, né, na soja, né, no minério, não é isso? E esses atores praticamente dominam a pauta política do governo atual, inclusive, na relação com a China. Então, tudo passa por aí. Né? Esse grupo, inclusive, que tem, eu posso dizer assim, com muita tranquilidade, tem um controle da agenda Brasil-China. Né? Isso é um aspecto que o governo brasileiro atual precisa ficar atento, né? Porque as oportunidades na relação com a China, elas são muitas. Agora, a gente precisa, obviamente, estar preparado e disposto, né, para desenvolver essas relações. Então, e aí, deixa eu trazer uma informação aqui que está meio inédita ainda, apesar. Vai ter agora a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, feita pelo CGE, né, que é o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos do Ministério de Ciência e Tecnologia, e coordenado pelo grande Sérgio Rezende também. Eu estive hoje levantando dados aqui, e eles vão trazer, digamos, aquele projeto de desenvolvimento articulado que a gente está pedindo para o governo Lula faz tempo, vai sair dessa conferência. E um caso muito interessante que me contaram é que o Lula chamou a pessoa e falou: olha, eu quero um especialista em inteligência artificial para entender o que é isso. Veio um especialista e falou: agora eu não quero um especialista. Eu quero que vocês tragam vários especialistas e montem um projeto de política de inteligência artificial para o Brasil, que vai ser apresentado em primeira mão por ele na abertura do Congresso na próxima semana. Ou seja, assim como a questão de satélite e tudo, daí entra a China em cheio, né, em termos de parceria. Claro, e inclusive foi isso que ela fez no passado, né? Ela fez várias parcerias com os países que tinham as tecnologias que ela queria aprender, depois ela desenvolveu. Claro que ela tem uma escala também enorme, né, de mercado interno. Então, tem uma série de contextos aí que, de certo modo, impõem algumas estratégias diferentes. Né? Uma coisa é você ter 200 milhões de pessoas numa situação de um PIB per capita X, e outra coisa é você ter 1 bilhão 400 milhões de pessoas num PIB per capita, no caso, um pouquinho maior que o nosso, mas hoje com uma possibilidade. A China tem 400 milhões de pessoas na faixa de renda média, o objetivo é chegar a 800 milhões de pessoas até 2035, então você tem, isso tudo acaba criando uma dinâmica diferente do ponto de vista interno. Mas o Brasil, é sempre bom lembrar isso, né? Não é um país qualquer, né? É o 5º maior país em território, acho que já agora é o 6º, 7º em população, né? Já voltou para ser uma das 10 maiores economias do mundo, então precisa ter essa ousadia, né? E esse tipo de política soberana. E a relação com a China, eu acho que a China ela está aberta na relação com o Brasil em criar parcerias em que haja, de fato, uma troca. Né? E aí esse é um ponto importante, Nassif, porque, veja, a relação com a China, ela talvez seja a primeira relação que o Brasil pode estabelecer com um país de uma grandeza econômica equiparável aos países envolvidos do Ocidente, de uma maneira que o Brasil nunca estabeleceu historicamente com os demais, porque os demais do Ocidente estão acostumados com uma relação de tutela, uma relação de cima para baixo, e com a China não. Né? Então, essa possibilidade, inclusive, de trabalhar oportunidades de desenvolvimento de microchips aqui no Brasil, como foi a primeira pergunta, em parceria com a China, ela é uma possibilidade concreta. E aí volta a questão, Nassif, da iniciativa Cinturão e Rota, que ela é menosprezada ou rejeitada pelo bloco, vamos dizer assim, sobretudo da direita que compõe o governo, que é um governo de coalizão, né, que quer manter esse tema distante, né, mas sequer senta com o governo chinês para perguntar o seguinte: olha só, o Brasil fazer parte disso, quais são os ganhos? Né? O que a gente entra, mas a gente entra se tiver uma parceria de microchip, uma parceria disso e daquilo, etc. e tal, desenvolvimento de uma inteligência artificial, onde a gente possa aprender também os códigos com vocês, e aí vamos criar os nossos, e por aí vai. E ver se o governo chinês está interessado em fazer essa parceria. O que não dá é simplesmente rejeitar determinados diálogos com o governo chinês de projetos do nosso maior parceiro comercial,
por um temor do qual vai ser a reação dos Estados Unidos, ou seja lá qual é essa questão. Isso não pode acontecer. Isso não é uma postura soberana. A postura soberana é sentar com o governo chinês e vocês têm... tudo bem, a gente pode conversar sobre o ingresso do Brasil nessa rota da seda, até porque, quer queira ou quer não, o Brasil já está nela. Eu já escrevi isso há um tempo aí, né? Já está porque a China pensa, né, a presença dela no Brasil dimensionada no contexto sul-americano. Essas obras que o planejamento tem anunciados aí fazem parte desse contexto da Rota da Seda? Olha, o Brasil lançou o seu projeto, né, o PAC, né, o governo atual, e estendeu a mão, vamos dizer assim, para o governo chinês, para dizer assim, olha, quem sabe a gente consiga fazer um diálogo aqui, né, do PAC com o teu projeto de uma Rota da Seda, né, o projeto do Cinturão e Rota, né, onde, obviamente, a rota marítima tem um peso muito grande. Mas a gente vê agora o governo talvez já participar da PEC, quer dizer, está olhando também como é que o Brasil pode chegar pelo Pacífico de uma maneira mais... né? E aí entra uma outra questão, sabe, Nassif, que é o seguinte, por exemplo, o Mercosul. Hoje em dia não dá, no meu ponto de vista, para pensar o Mercosul sem colocar a China na equação. Porque ela tem interesses na Argentina, ela tem interesses no Uruguai, ela tem interesses, né, no Paraguai, que não reconhece, né, a República Popular da China, mas esse é um ponto político que a China tem interesse por conta disso para poder mudar esse jogo, mas ela tem investimentos na América do Sul. Então, o Brasil, que tem os seus interesses, né, no contexto sul-americano, em suas diversas dimensões, né, interesses econômicos, políticos, etc., precisa também ter em conta essa presença chinesa. Então, não adianta, não é só uma questão Brasil e China, né? É entender como é que a China também está presente e como ela projeta, né, os seus projetos de infraestrutura, etc., no contexto sul-americano, que possa impactar a realidade brasileira. Então, é um país de uma grandeza e complexidade tão grande, Nassif, que era muito importante que o governo entendesse, Nassif, aí me permita dizer isso, aproveitar essa oportunidade aqui com você, que é uma agenda que não pode ficar restrita, por exemplo, ao Itamaraty. Tá. Entendeu? É preciso abrir mais, chamar novos atores. Olha só, Nassif, é uma coisa que todo mundo que vai para a China percebe claramente, né? Governo, empresas e centros de pesquisa, universidades, estão olhando na mesma direção. Competem entre si, os governos provinciais competem entre si, as empresas chinesas públicas, né, e privadas competem entre si, as universidades competem entre si, mas é uma competição que está dentro de, vamos dizer assim, de uma certa agenda, né? A gente não vê isso aqui acontecer. É isso. Evandro, eu sugiro... Bom, nosso tempo está terminando aqui, mas eu sugiro você acompanhar essa 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, porque o modelo que eles estão perseguindo é um modelo chinês. Montar um projeto de 50 anos com revisão a cada 5 anos, mas esse é um país muito instável.